Olá, olá a todos vocês, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal e hoje com um tema que eu adoro, que são as polêmicas do vácuo abdominal e como o vácuo abdominal é cheio de polêmicas, não é mesmo? Tenho certeza que tem muitos mitos, muitas informações que já acabaram chegando no ouvido de vocês e que vocês ficaram se perguntando, será que isso é verdade? Será que realmente o vácuo emagrece? Será que realmente o vácuo consegue trabalhar assoalho pélvico, né? Como que um exercício de respiração e um exercício que vai trabalhar ali o abdômen vai trabalhar, né? Todo o assoalho pélvico. Será que pessoas que estão com sobrepeso podem fazer o vácuo abdominal? Né? Essa é uma pergunta que eu recebo bastante e eu quero falar com vocês sobre isso hoje. Será que é normal perder xixi depois de uma idade? Ai, dou uma tossezinha, pego uma corda para pular e a gente já começa a sentir ali um escape de urina. Isso é normal? Vamos falar sobre tudo isso hoje nessa aula e eu quero começar falando para vocês, né? Lembra que eu sempre estou colocando uma metáfora, uma historinha aqui no começo. Não vou deixar de falar sobre isso e hoje nós vamos falar que o conhecimento verdadeiro exige esforço e coragem. Gente, o conhecimento verdadeiro exige esforço e coragem. Então, para que a gente saiba mesmo do que nós estamos falando, se essa informação que está chegando a nós é realmente verdadeira, né? Se é uma informação boa, exige que a gente vá atrás mesmo de informações certas. E vou começar contando uma historinha para vocês. Então, eu quero falar assim, vamos imaginar, né? Essa é uma história que já existe, né? Muitos de vocês talvez já conheçam. Mas assim, vamos imaginar que a gente está então numa caverna escura, onde, né, de dentro da caverna, tudo que a gente vê do lado de fora são sombras projetadas na parede. Sombras projetadas. Até então a gente não sabe o que são essas sombras que estão passando ali. Essas sombras, na verdade, são nada mais, nada menos do que objetos e pessoas que estão passando perto da caverna. Mas, para quem está dentro da caverna, essa pessoa não consegue enxergar o que está acontecendo do lado de fora, não sabe o que é. E começa então a fazer, né, algo na cabeça, começa a crescer algo que ela nem imagina. Até que uma pessoa resolve sair para fora da caverna. Essa pessoa então sai para fora da caverna e no primeiro momento a luz ofusca seus olhos, ela não consegue enxergar nada, ela tem muita dificuldade de ver as coisas, até que com o tempo os olhos vão se acostumando e ela começa a enxergar que existe uma vida lá fora da caverna, existem pessoas, existem já objetos, outras coisas e que nem sempre isso é algo ameaçador, né? Então, ela resolve voltar para essa caverna para contar, eu preciso contar, né, para essas pessoas. Quando essa pessoa retorna para a caverna, ela encontra então resistência, né? Os outros não acreditam, porque às vezes algumas pessoas só precisam, só conseguem encontrar, né, a verdade, só conseguem acreditar na verdade quando elas veem com os próprios olhos. Então, muitas dessas pessoas preferem até ficar lá dentro da caverna achando que tá uma situação confortável, tá bom aqui, não vamos mexer no que já está e preferem não sair. Gente, o que eu quero falar sobre isso é, assim, bem pontual, exclusivo para essa aula. Tá ensinando, então, verdadeiro conhecimento exige esforço e coragem. Esforço para você sair do lugar onde você está, coragem também para que você saia do lugar onde você está, né? Por quê? Muito mais fácil, né? Você ficar dentro da caverna lá acreditando nos mitos, nas coisas que falam, do que você ir atrás. Então, hoje, bora quebrar alguns, né, desses. É óbvio que eu gostaria que vocês levassem isso para a vida de vocês, para algumas situações. Não estou falando de nenhuma situação específica, mas para a nossa aula de agora, eu gostaria que vocês pensassem que muitas vezes muitos mitos acabam ficando na nossa cabeça e a gente acaba não se permitindo. Hoje eu vou trazer algumas informações, tudo que eu trago para vocês sempre é científico, sempre tem uma teoria embasada, né, por trás. Gostaria que vocês vissem isso e até apoiassem esse meu... Não jeito, esse meu estilo, essa minha maneira mesmo de estar pensando e trazendo, né? Porque eu acho que hoje em dia é muito fácil da gente de repente estar trazendo um conhecimento que, eu peguei essa informação numa rede social e vou jogar aqui para vocês.
ou eu fiz e funcionou, né, e não tenho nenhuma formação por trás, mas não. Além, né, da gente ter feito, ter funcionado, a gente tem um embasamento teórico muito grande. Eu deixo sempre aqui embaixo que é o meu conselho, né, regional de educação física. Então eu sou educadora física, sou registrada. Isso é muito importante que vocês estejam atrás de informações, mas com profissionais, tá? Que a maior parte tem algo muito importante para falar para vocês. Bora para os mitos, que eu adoro. Vamos então, mito número 1. O vácuo emagrece. E esse é um mito, gente. Esse é um mito, porque o vácuo não tem uma capacidade tão grande de causar um gasto energético a ponto de fazer você emagrecer. Ele perde barriga? Perde. E esse é o mito 2, eu vou falar daqui a pouco com vocês e vou explicar o porquê que você vai perder barriga com o vácuo abdominal. E daí não tô falando já do novo vácuo abdominal que eu tô trazendo para vocês, que já tem algo mais dentro do programa, tá? Falando só do vácuo abdominal agora. Então, vácuo não emagrece. O que causa emagrecimento de verdade pra gente? Emagrecimento é causado quando nós temos um gasto energético, né? Então a gente gasta, acorda de manhã, a gente precisa de gasto para respirar, para coisas básicas, arrumar nossa cama, fazer um café, até para comer, né? Muitas vezes a gente tá gastando ali, obviamente é uma energia muito pequena, mas nós temos um determinado gasto. E a gente tem o consumo. Se o consumo fica abaixo do gasto, emagreceu. O consumo ficou acima, engordou. É uma conta muito simples e eu sempre falo para as minhas alunas, simples. Não quer dizer fácil, né? Porque ela é uma conta simples, mas não é fácil de ser feita. Afinal, qual é o seu gasto energético? Como que a gente sabe, né, quanto que a pessoa está gastando? Até porque o gasto energético varia muito de pessoa para pessoa, varia muito do tamanho de uma pessoa, né, para outra, varia muito da quantidade de músculos que uma pessoa tem e que a outra não tem. Então, quanto mais músculos você tiver no seu corpo, mais energia você vai precisar para que esses músculos funcionem. E com isso, você tem um gasto já um pouquinho acima do que aquelas pessoas que não têm tantos músculos. E é por isso que eu sempre indico também o treinamento de força, tá? Gente, para o vácuo emagrecer, o que precisa acontecer? Você precisa estar em déficit, né? Só o vácuo causaria esse emagrecimento? Não, né? Porque, imagina só, você tem o seu dia e todos os seus gastos. Dificilmente o que você consome vai estar junto ou abaixo, né? Para ter uma dieta de déficit calórico, não necessariamente você vai sentir fome, né? Óbvio, mas você vai precisar de uma dieta bem equilibradinha e de um cálculo bem feitinho. O vácuo por si só, né? Sozinho, tem um gasto muito baixo, né? A gente faz 5 minutos por dia de um treinamento que tem respiração, ativação, né, do abdômen e pautas posturais. Tudo isso tem um déficit, né? Tem um gasto muito baixo, muito baixo. Ele vai trazer a sua cintura por outros motivos, mas não por causa do que ele consumiria, né, de calorias do seu corpo, tá? Então, mito, o vácuo não emagrece, mas não significa que você não vai perder barriga com ele, né? Você consegue sim perder barriga com o vácuo. Você não vai emagrecer somente com o vácuo, a não ser que você esteja naquilo que eu expliquei para vocês, déficit calórico. Eu adoro falar sobre isso. Eu gostaria muito que vocês entendessem essa conta, sabe? Esse cálculo, essa mágica, porque ele é muito simples, muito fácil. Grandes chances, deixem aqui para mim até nos comentários, se vocês têm interesse de repente, que eu mostre para vocês como seria essa calculadora, né? Porque nem sempre a gente precisa ter uma dieta que é desagradável, né? A minha dieta mesmo é uma dieta que eu consigo me manter, então eu tenho o meu peso. Acho que agora eu vou fazer
uns 2 anos mantendo o mesmo peso. E se vocês virem a minha dieta, eu tenho dietas de quase 3.000 calorias por um período que eu estou treinando muito forte e uma dieta um pouco mais baixa, até de 1.500 calorias. E em todas essas dietas eu tenho carboidrato, eu tenho legumes, frutas, verduras, inclusive eu tenho Nutella, por exemplo, que é algo que eu preciso de um docinho lá à noite, então o nutricionista, através do cálculo, consegue fazer isso, tá? Então o que eu quero mostrar para vocês que é algo muito simples, muito fácil, e se vocês tiverem interesse eu começo a trazer para vocês também mais sobre isso, tá? Mito número 2, vamos lá então, como que a gente perde barriga com o vácuo? Então, se o vácuo não emagrece, como que a gente acaba perdendo barriga? E perde sim, e eu vou trazer isso na aula de amanhã, que eu quero trazer como funciona o processo na prática, que eu vou entregar para vocês amanhã, com alguns antes e depois, mostrando como que ele funciona, tá? E é mais ou menos o que eu vou falar agora, nesses minutinhos aqui, para vocês. Então, como que a gente perde barriga? Porque nós trabalhamos algumas coisas que são muito importantes. Diafragma, transverso abdominal, pressão interna do abdômen, assoalho pélvico e pautas posturais. Como tudo isso acontece, né? Como essa mágica, né, acontece dentro do seu organismo. Então, nós vamos começar no vácuo abdominal, trabalhando sua respiração, fazendo respirações profundas. Deixa eu ver se tá funcionando o meu microfone. Fazendo as nossas respirações profundas, inspira, solta o ar. Com isso, o diafragma começa a trabalhar também, vai tirando a pressão que está, né, na sua cavidade abdominal. Essa pressão, ela vai fazendo o seu abdômen ficar cada vez mais estufado. Ele não consegue mais ir para cima, o diafragma é duro, ele não consegue mais ir para baixo. A gente tem um assoalho pélvico. Para onde ele consegue ir? Para frente. Então, puf, estufa a barriga lá para frente. Então, quando a gente começa a trabalhar a respiração, começa a trabalhar o diafragma em conjunto com o assoalho pélvico, uma sinergia dessas musculaturas, a gente começa a retirar essa pressão e a gente já começa, então, a ver uma diferença. Só por aí, tá? Mas, como se não bastasse, nós também vamos começar a trabalhar o transverso abdominal, que é a musculatura mais profunda do nosso abdômen. Como nós trabalhamos isso? Quando nós estamos realizando nossas pautas posturais que exigem força, muitas vezes, equilíbrio, né? Muitas vezes propriocepção de saber se estou com as minhas mãos na postura certa, mesmo quando estou de olho fechado. Então, quando a gente está trabalhando todos esses fatores, nós estamos trabalhando também transverso abdominal. Com ativação dele, mesmo que seja involuntária, mesmo que você não pense, vou contrair o meu... Não tem esse pensamento no vácuo. Mesmo assim, ele está sendo contraído, ele está sendo trabalhado, né? E ficando cada vez mais forte e mais ativo. Como ele tem as fibras musculares, vou deixar uma fotinha aqui do lado dele, tá? Nesse sentido, quando ele é trabalhado, ele traciona, ele fecha. E é por isso que a gente fala assim, cinturão natural. Porque ele parece realmente uma cinta, né? Que vai conter seus órgãos, vai colocar eles de uma forma muito gentil, né? Diferente das cintas que a gente usaria, ele vai trazendo então os órgãos para trás. Então, imagina lá, recapitulando. Respiração trabalhando, diafragma em conjunto com o assoalho pélvico, vai tirando, né, a pressão na cavidade abdominal, vai tirando essa pressão, o abdômen então vai indo mais para trás, os órgãos vão se reorganizando. Então isso acontece porque assoalho, né, diafragma começa a trabalhar como se fosse um desentupidor de pia, puxa órgãos lá para cima, eles começam a ter uma organização melhor. Transverso traciona ali para trás e a gente também começa a trabalhar pautas posturais, que na minha opinião, né, eu ia falar cereja do bolo, mas acho que nem é, porque na realidade ele é tão importante que talvez só as pautas posturais, o trabalho delas, já seria um benefício gigantesco, vocês já veriam resultados incríveis com eles, né? Pautas posturais, quando nós trabalhamos então as pautas posturais, nós estamos trabalhando também conjunto de músculos lá, né, os eretores da espinha, nós estamos trabalhando nossa musculatura das costas,
nós relaxamos os nossos ombros, trabalhamos a fáscia muscular e com isso a gente vai tendo uma reorganização dos músculos da fáscia, da nossa postura, né, do modo que nós estamos nos colocando. Gente, com tudo isso não tem como o abdômen não diminuir, não voltar para trás e você não perder cintura. A não ser que você já não tenha mais nada para perder, né? Então, se você já é uma pessoa alinhada, se você já trabalha seu diafragma, se você já faz, né, exercícios posturais, se você tem músculos que são ativos, mas que você também tenha articulações flexíveis, se o seu corpo está dessa forma, aí você talvez não tenha um resultado tão legal, porque na verdade o seu corpo já está em harmonia, né? Como eu falaria, por exemplo, para quem está gordinha, quer emagrecer, ou para quem está magra e quer emagrecer. Então, a pessoa que está gordinha vai ter, né, da onde tirar ali gordura e vai conseguir o emagrecimento. Mas quem está magrinho não vai conseguir aquele emagrecimento igual de uma pessoa gordinha, porque ela tem menos a perder. Essa é a grande mágica, gente, de como a gente perde barriga com o vácuo abdominal e é por isso que eu acho ele tão maravilhoso, tão especial. Gente, sem isso tudo que eu falei pra vocês, olha como ele funciona, como é uma dança. Mas sem isso tudo, o que acontece? Eu não tenho preparo para fazer nada, não tenho preparo para fazer uma musculação. Como é que uma pessoa toda desalinhada, uma pessoa que tem estruturas muito rígidas, né? Então, olha só, vamos imaginar. As minhas costas, por exemplo, são muito arcadas para frente. Eu costumo, por exemplo, ficar nessa postura. Então, a minha musculatura, né, das costas, ela vai ser muito frouxa, né? Com pouco alongamento e eu vou ter muita tensão nessa parte da frente. Então, a gente sempre trabalha assim, a gente alonga e daí fortalece lá atrás, né? Para estar fazendo esse equilíbrio. Esse equilíbrio é fundamental e quando vocês encontram ele é a chave para muitas coisas. É isso, gente. E agora vamos falar de como a gente falou então, como que o vácuo emagrece, mito número 1, mito número 2, como a gente perde barriga com o vácuo. Mito número 3, a gente precisa falar como a gente fortalece o assoalho pélvico com o vácuo. Mesma coisa, né, gente? Como que um exercício de respiração, de ativação abdominal pode trabalhar lá a parte de baixo do nosso assoalho pélvico, né? Como funciona isso? E é a mesma coisa que eu falei para vocês de como que a gente perde barriga com o vácuo. Então é uma chave, né? São vários fatores que fazem com que esse método tenha um sucesso muito grande. Eu falei, acho que na aula, não sei se foi na aula sobre dores ou das vantagens de um core forte, de uma aluna que tinha um pouco de dificuldade de fazer até as caminhadas dela. Imagina, gente, coisa simples que é caminhada, né? É muito básico pra gente. Então, uma pessoa não conseguir caminhar por perda de urina já é algo muito perigoso, né? E que está sendo hoje em dia cada vez mais normal. E que eu vou falar mais lá no mito número 4. Mas o que eu preciso falar para vocês agora, gente? Então, olha só, pega o resumo do processo. Eu vou colocar em tópicos assim. Gente, nós temos a contração do transverso, a gente tem a redução da pressão, né, intraabdominal do nosso abdômen. Deixa eu colocar aqui para cima, peraí. Nós temos uma conexão mente e músculo, nós temos estabilidade central melhorada e nós temos uma coordenação motora. Respiratória, desculpe. Então, olha lá, contração do transverso abdominal. A gente começa a contrair o transverso do abdômen, né, que tem as fibras musculares colocadas nesse sentido. E a gente tem que lembrar que o core é um conjunto de 29 músculos do abdômen, das costas e do assoalho pélvico. Quando nós fazemos inspira, solta o ar, imagina que esse aqui é o transverso, tá? Solta o ar, esvaziou o pulmão, suga o abdômen para dentro, o transverso vem lá para dentro, as fibras, né, se contraem. Não há como no nosso corpo a gente contrair uma musculatura e não levar as musculaturas que são acessórias, que são próximas, né, que estão ali em conjunto, a trabalharem também. Então, quando a gente ativa o transverso abdominal, a gente ativa assoalho pélvico, mesmo que durante o processo você não faça
aquela contração voluntária que a gente acaba pedindo, tá? Eu permito que as minhas alunas façam isso, dentro do curso vocês encontram isso nas aulas mais avançadas, tá? Então nas aulas nas primeiras eu até falo para vocês, não, esquece, deixa solto. E em seguida eu vou explicando para vocês como funciona o assoalho pélvico e daí a gente vai começando um leve trabalho de consciência. Porque essa conexão mente-músculo que eu falei para vocês é muito importante. Você hoje consegue, se eu falar para você, contraia os músculos, né, do seu assoalho pélvico como se você quisesse segurar o xixi. Contrai, solta. Você consegue ter essa conexão, né, mente-músculo? Consegue ter essa conexão mente-abdômen? Se eu falar, contrai seu abdômen, solta. E se eu falar para você assim, contrai assoalho pélvico sem contrair abdômen agora. Você consegue ter essa capacidade de fazer essas contrações? Então, essa percepção, né, que a gente tem que ter do controle dos músculos, ela acaba acontecendo aos poucos dentro do treinamento do vácuo abdominal pelo contato que nós acabamos tendo com o nosso corpo, com o nosso músculo. É uma aula na qual a gente precisa estar muito concentrada dentro, né? Então eu sempre peço assim, é sempre música, vocês vão ver assim, até o meu estilo é mais agitado, mas dentro das aulas eu sou muito calma, eu sou muito plena, porque eu preciso que vocês estejam em conexão. Então, contração do transverso, conexão, né, mente, assoalho pélvico, vocês vão precisar me ouvir os comandos verbais, relaxa o seu ombro, vai fazendo crescimento, o ombro longe da orelha, cresce axial, né, fiozinho na cabeça, tracionando você lá para cima. Tudo isso, então, faz com que a gente consiga fortalecer, né, o assoalho pélvico com o vácuo. Outra questão, redução da pressão intraabdominal, que eu acabei falando ali, né, na questão da barriga. Temos diafragma lá em cima, bem nesse estilinho aqui assim mesmo, e temos assoalho pélvico aqui embaixo. E aqui no meio, o que a gente tem? Uma cambada de órgãos, um monte de órgãos, né? E hoje eu comi mais, hoje eu comi uma feijoada, por exemplo. O que acontece? O intestino tá cheio, tá mil ali, de um lado para o outro, a pressão fica grande. Então a gente tem um meio no qual ele está em constante andamento, né? Ele está em constante movimento, né? O intestino ali trabalhando, bexiga enche, bexiga esvazia, nós temos pulmão. Se a gente não para as nossas respirações, para nossa postura, né? Para tirar a pressão dessa cavidade, né? Dessa conchinha que a gente tem, primeiro quem acaba sofrendo não é o diafragma, né? Porque se a gente for pensar assim, estamos aqui em cima, estamos aqui embaixo, quem é a primeira estrutura que sofre? É aqui embaixo, que o peso vai cair, a gravidade, infelizmente, acaba caindo todo no assoalho pélvico. Quando o assoalho pélvico já está esganado, ele não aguenta mais, é o abdômen indo lá para frente. Né? Então, você vai ver assim, ó, caiu assoalho pélvico lá, pressão enorme, abdômen lá pra frente, você já tá num caos, já tá instaurado o caos no seu corpo, tá? Então é isso que a gente precisa mudar. Essa redução que a gente faz quando a gente inspira, solta o ar, o diafragma vem pra cima, puxa, olha o espaço que ele dá quando ele faz isso. O pulmão fica vaziozinho, né? Pulmão vazio, assoalho pélvico fica livre, tranquilo, para poder ser trabalhado, para você pensar, eu posso contraí-lo, soltá-lo, ele pode contrair sozinho, começar a aprender a ter as contrações dele, porque a gente tira essa pressão na cavidade. Falei da contração do transverso, da redução da pressão intraabdominal, da conexão mente-músculo, preciso falar da estabilidade central melhorada, porque quando a gente tem uma postura totalmente inclinada para frente, o assoalho pélvico sofre pra caramba, e eu já fiz uma analogia, vou colocar para vocês aqui aquela questão da bacia, né? Que a gente tem a nossa bacia como se fosse uma baciazinha de água, virou muito para frente, virou muito para trás, a água começa a vazar. O que a gente precisa? Mantê-la estável. Quando nós fazemos a reeducação postural que o vácuo abdominal traz, que é quase como se fosse um RPG, né? Então a gente começa a trazer essa pessoa com o centro do corpo dela mais equilibrado e automaticamente então o assoalho pélvico já começa a ficar muito mais forte, muito mais seguro. E coordenação respiratória, né? Então, se está sincronizada, né? Respiração com o assoalho pélvico, né? Então, obviamente, a gente começa a ter também um alívio, né, dessa estrutura, tá?
Gente, benefícios, então, isso é tão importante, eu gosto muito de falar sobre o assoalho pélvico, eu preciso trazer algumas meninas que têm muito conhecimento, né, fisioterapeutas pélvicas são maravilhosas e eu preciso trazê-las, vou ter que achar uma, se de repente algumas estiverem me assistindo, entre em contato, estou procurando uma super parceira. Gente, então, prevenção da incontinência, melhora da função sexual, né? Porque os músculos do assoalho pélvico, quanto mais forte eles estiverem, mais fácil será que você tenha prazer, né? E as relações ficam muito melhores. Suporte para órgãos internos, né? Então, fez ali um assoalho pélvico mais forte, se segura melhor, bexiga, né? Que tá um pouquinho mais cheia, consegue chegar mais fácil, consegue pular uma corda, consegue espirrar sem ter vazamento de xixi. E agora já entrando então no mito número 4, perder xixi é normal. Olha, eu vou colocar aqui uma imagem que é muito triste, é super desagradável, que o que acontece é que em algumas competições, em alguns esportes, isso está sendo visto como algo normal, né? Perder xixi acaba sendo normal, até, nossa, ela foi muito no limite, né? Essa pessoa realmente ela deu o máximo de si nessa prova e, na verdade, tudo que está mostrando pra gente é isso que eu acabei de falar pra vocês, né? Assoalho pélvico e diafragma muito fortes, às vezes uma pressão muito grande devido a cargas muito altas, faz com que a pessoa então acabe tendo perda urinária e isso a gente vai ver nos levantamentos de peso, né, em alguns esportes até que a gente tem visto. Não é normal, não é legal, não pode ser, né, nem enaltecido e nem levado como algo simples, algo comum. Então nós temos que parar, né, com essa cultura que acaba tá meio que sendo implementada, né? Porque isso não pode ser colocado como algo bom, né, para a saúde. Outra coisa que eu queria falar para vocês, que eu já falei também em alguma outra live, é na questão, né, que eu queria que vocês reparassem quando vocês fossem numa farmácia, que hoje em dia os absorventes, as fraldas, né, estão com um apelo para uma população muito mais jovem, que na verdade deveria estar trabalhando essa musculatura e não aceitando essa situação e simplesmente tapando só com a peneira, que é o que a gente faz quando a gente acaba só comprando, né, uma calcinha dessa para uma mulher, por exemplo, de 35, de 45 anos, de 55 anos, que são mulheres ainda muito jovens, que podem e devem trabalhar, né, 65 também, mas que podem e devem trabalhar esse assoalho pélvico e que tem respostas muito, muito, muito positivas com o vácuo abdominal. Nesse caso, né, de perda de xixi, gosto muito de fazer um trabalho meio que em equipe, então com a fisioterapia pélvica, né, porque muitas vezes a gente precisa de algo além, algo extra, mas o que eu quero falar é que o vácuo abdominal é um exercício. Todos os exercícios, eles precisam ser realizados não só para que a gente consiga um objetivo. Ah, tô perdendo xixi, vou fazer exercício, parei de perder xixi, vou parar o exercício. Não é assim que funciona. Ah, minha bunda tá caída, vou começar a treinar, vou fazer os agachamentos, subiu a bunda, vou parar. Não é assim que funciona. O músculo precisa de estímulo o tempo todo. Então, as cirurgias, os tratamentos, eles são muito necessários. Eu não sou contra, né, cirurgias plásticas, tratamentos extras, eu sou super a favor. Mas vocês precisam entender que a atividade física, a chamada do músculo para ação precisa ser contínua na vida de vocês. Tive um prolapso, né, de bexiga caída, acaba soltando muito xixi, vou ter que fazer a cirurgia, Renata. Vai ter que fazer? Faça a cirurgia. Que bom, né, que hoje em dia nós temos recursos suficientes para fazer uma cirurgia dessa, por exemplo, e ficar muito bem depois. Depois da cirurgia feita, vou deixar? Não, né? Você vai precisar trabalhar mesmo assim essa musculatura, né? Mesma coisa para barriga, quando a gente fala de plástica, e mesma coisa para qualquer outra cirurgia, né? Elas precisam, cirurgiões plásticos, as fisioterapeutas pélvicas, educadores físicos, nós todos andamos em conjunto, né? Nós precisamos estar o tempo todo em conjunto para ajudar vocês. Gente, mito 5, pode ser feito por quem está acima do peso? Deve ser feito por quem está acima do peso, né? Porque quem está acima do peso tem uma pressão muito grande na cavidade abdominal e
tem uma fraqueza muscular muito grande, além dessa questão do centro do corpo estar posicionado de uma maneira que não é a posição original desse corpo, né? Então, vamos lá imaginar uma pessoa magrinha, engordou muito, com o peso acima. A gordura, ela gosta de se depositar em alguns lugares muito específicos, né? Para as mulheres, muito específico para os homens. Então, o corpo, a posição do corpo começa a mudar conforme a pessoa vai engordando. Tanto que a gente vê muitas vezes as pessoas com o pé já mais viradinho para fora, o joelho começa a juntar, o quadril, né? Parece que fica mais largo, mas na verdade o ossinho continua nos mesmos lugares. O que acontece é que com o peso as estruturas começam a se modificar. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa trabalhar, começar pelo centro do corpo. Porque essa pessoa que está acima do peso vai precisar daquilo que eu falei lá no começo dessa aula, de um déficit calórico para conseguir emagrecer. Então ela vai ter que gastar mais, do que ela consome para que ela consiga o emagrecimento. Então ela vai ter que consumir uma quantidade e ela vai ter que gastar muito mais. Só que para fazer isso, se você não tiver seu core muito bem, muito forte, estabelecido, funcional, você não consegue. Você vai para academia e na hora de fazer um agachamento, vai doer as costas. Na hora de pegar um peso no chão, vai escapar xixi, sabe? Então precisa fazer todo um fortalecimento do core antes ou, né, já no começo, junto ali com essa perda de peso. Só não pode ser feito, obviamente, por quem tem pressão alta, porque a pessoa que já tem pressão alta pode ter a pressão mais elevada ainda, né? Ai, gente, 31 minutos eu consegui até me segurar para não falar tanto. Não, falei bastante, mas tudo bem. Preciso pedir, por favor, deixem muitas curtidas aqui na live. Muito obrigada a todos vocês que estiveram comigo. Amanhã eu volto com o processo na prática, para que vocês entendam bem certinho como funciona o vácuo abdominal na prática. Desde o comecinho eu vou pegar lá com um exemplo para mostrar para vocês. E vou pedir de novo que vocês deixem suas perguntas, além das perguntas que eu já tenho aqui no YouTube. Eu quero colocar na nossa aula de sexta-feira agora, para responder as perguntas de vocês, que são muitas e que são muito importantes. Muito obrigada por estar comigo, nós nos vemos amanhã. Beijo, tchau!